A história começa com uma luta entre dois caras. Começou quando o loiro meteu a boca no trombone, na moral agressivo. Você realmente acha que um mero plebeu como tu pode me derrotar? A bandeira da derrota já estava tremulando logo de cara. Quando o combate rolou, o loiro tentou atacar, gritando, presta atenção, Lilith. Olha só esse otário que me desafiou. Porque o Sama foi humilhado na frente de todo mundo, mas no segundo seguinte já estava no chão, derrotado pelo espadachim de preto. Esse era o Vincent, conhecido como o nobre vilãozão. Era o tipo que perdeu pro protagonista Allen e perdeu tudo a partir dali. No fim das contas, virou o escudo do Rei Demônio e morreu. Só que com isso, o personagem principal que estava jogando também morreu. Foi assim que ele reencarnou como nobre vilão Vice Vincent, naquela vibe sinistra, com uma mina chorando amarrada na frente dele enquanto Vice Vincent lambia os beiços. O protagonista, agora no corpo do Vice, ficou com a cara mudada assim que foi transportado para esse corpo. Ele não conseguia sacar o que estava rolando e ficou meio no vácuo, pensando, quem? Cadê isso? Que porra tá acontecendo? Tava jogando de boa uns segundos atrás, e do nada uma mulher tava amarrada numa posição meio safada bem na minha frente. A mina que olhava pro Vice chamou, tá tudo bem? O protagonista rangeu os dentes, pensando, que menina linda da porra, mas acho que já vi essa mina em algum lugar, e esse nome, Vice Vincent? Ele pirou, espera aí, será que virei o nobre vilão, o abusador Vice Vincent? Sem dúvida, esse é o vilão do jogo escolar no Blaze Oblige, Vice Vincent. O jogo era um RPG escolar de fantasia que ele tinha zerado várias vezes. Esse era o nobre vilão do jogo, que atrapalhava o protagonista Allen no arco da escola. Ele era o tipo mais baixo de verme que usava o poder para torturar os fracos sem dó. Depois de levar uma surra do protagonista, Vincent, que perdeu tudo, virou servo do Rei Demônio. No fim, virou escudo e morreu. Quando percebeu que a mina amarrada era Lilith Scarlet, a empregada da casa, ele pensou, agora que lembro, o hobby desse cara era torrar a Lilith, né? Que doente louco. Por que ele faria essa merda? Rangeu os dentes, falou pra si mesmo, com uma menina tão fofa assim. Deixa eu logo desamarrar essa mina. Mas ficou na dúvida, se eu mudar o comportamento do nada assim, será que vai parecer esquisito? Ah, parece que a mina já tá desconfiada, mas não posso deixar ela nessa. Enquanto desamarrava, falou, Lilith, seu pescoço, tava bem preocupado, pensando, coitada, tão tremendo desse jeito, será que rola? Usando seus poderes, ele lançou um feitiço de cura nela. Ela levou um susto, mas as marcas roxas sumiram. Consegui. Quem é Mosh? Essa era a magia de cura que os desenvolvedores mantinham escondida, que dava para usar desde o começo. Ainda bem que achei isso, tava no livro de estratégia. Ela olhou para ele e ele, meio sem jeito, se explicou, não me entenda mal, só queria treinar a magia de cura. Não fiz isso por tua causa nem nada. Com a cara fechada e os olhos cheios de lágrimas, ela falou, obrigado mesmo, vai Sama. Você me pegou de surpresa. E completou, nem sabia que você sabia usar magia de cura. Mesmo sendo culpa dele no começo, ela estava agradecendo. Parecia que o Vincent tinha apertado o cerco tanto que ela ficou toda obediente. Com a cara feia, ele olhou para ela e falou, Lilith, desculpa por tudo até agora. Prometo que não vou mais fazer isso. Ela ficou com uma expressão confusa. A cena mudou pro salão de jantar. O mordomo que colocou os pratos era Seaba Zaiden, o mordomo da família Vincent. O cara pensou que normalmente ele ia só falar que estava ruim e jogar o prato no chão. Mas quando o protagonista chamou, ele falou, Seabas, eu tava errado até agora, tratando a comida na base da zoeira. Hoje o tempero tá perfeito. Ouvir isso do jovem mestre fez o cara chorar, dizendo que era uma honra tremenda. Todo empregado tava com os olhos marejados, pensando, esse jovem mestre é show de bola. O protagonista pensou, eu só elogio a comida, mano. Essa galera tá achando que o Vaz cresceu ou o quê? Eles estão tão emocionados que nem perceberam que ele mudou, pelo menos por dentro. Deve ter sido muito ruim com o Vaz antigo. Abrindo a gaveta, ele pensou, agora vou fazer de tudo para não deixar essas minas sofrerem. Primeiro, vou me livrar desse bastão. Colocando um estaca na mão, pensou, tenho que mudar ainda mais. Como nobre, sou obrigado a estudar na boa academia aos 15 anos. A prova de entrada era só daqui a 2 anos. Depois de perder pro protagonista na prova de combate, a fama do Vaz começou a desabar e a galera começou a falar mal dele. Mas se ele não tivesse perdido naquela, o futuro podia mudar. Nesse caso, não tem outro jeito, tem que ir pra cima. Queimando o bastão na mão, falou, mesmo que eu tenha que dar tudo de mim,
vou evitar o caminho da ruína. Suando pra caramba, sentado numa árvore com uma espada na mão, alguém gritou alto chamando Vaz. Era Milk Augusta, uma aventureira rank S. Ela falou, tá levando isso a sério ou tá de zoeira? O protagonista respondeu, tô, mas acho que não aguento mais. Que tal uma pausa? Ela respondeu, saquei. Então descansa direito. Isso se quiser ser chamado de perdedor logo que entrar. Ele fez uma cara feia, mas não teve saída. Começou a balançar a espada. Usei a influência da minha família para pedir um professor foda pra mim. Flexiona os joelhos. Mantém os pulsos pra cima. Ajusta a postura. Isso aí. Assim é que tem que ser. Essa era Milk Augustus. Originalmente, ela aparecia no final do jogo e era considerada a espadachim mais forte da capital real. Esquece que sou nobre e treina sem dó comigo, ele falou. Mas ela era cruel e sadista pra caramba. A empregada Lilith chamou. Uai-sama, o item que você pediu chegou. Valeu, Lilith. O que tá escrito aí? Ela respondeu. Significa que vou me esforçar até a morte. No Blaze Oblige é um jogo chamado de Jogo da Morte, um jogo de dificuldade absurda que só dá pra zerar jogando várias vezes. Se ele vacilar na preparação, ia tomar expulsão na hora ou coisa pior. Nem um segundo podia perder. Mas, na real, aquilo era exaustivo pra caramba. Melhorar o condicionamento físico era essencial para aprender espada e magia direito. Começava o dia praticando formas, depois corria até não aguentar mais para melhorar o fôlego, seguido de um treino de músculos do inferno que ia da manhã até a noite, repetidas vezes. No dia seguinte, a rotina não parava. À noite, o mordomo falou, como ordenado pelo jovem mestre, aqui tá um cardápio cheio de proteína. Desculpa o incômodo, sei que tá ocupado, respondeu o protagonista. Já fazia 2 semanas que o treino tinha começado. As lesões podiam ser curadas com magia, mas cuidar da dieta do corpo também era importante. Graças ao Seabas dando um suporte firme, ele estava conseguindo aguentar um pouco do overwork. 3 semanas de treino, parecia que um dia valia por um mês de tanto sofrimento. Mas, agora, sem perceber, o sol já tinha se posto. Como ele finalmente se acostumou com o treino físico, decidiu chamar o professor de magia. Tô ficando cansado dos treinos rígidos da Milk Sensei também. Tomara que o professor de magia seja de boa. Quando o mordomo a chamou, ele ficou na dúvida. Que tipo de professor será essa? Uma mulher com um chapéu de bruxa na cabeça disse, prazer, Uai-sama. Quando ela tirou o chapéu, ele viu que era Milk Augustus de novo. Ela se apresentou. E o protagonista, todo de 4, bateu a cabeça no chão e falou, você de novo não? Ela disse, não sou só mestre de espada, mas também mestra em magia. Prazer de novo, Vaz. Para que reaparecer na mesma formação? Ele chamou o mordomo. Ei Seabas, pedi para chamar uma professora gente boa. O mordomo respondeu, Milk é uma maga espada genial que manja de 2 dos 4 principais atributos mágicos, sabia? Ela olhou para ele com um sorriso e falou, quer que eu seja gentil? Ele ficou todo feliz. Sério? Ela sorriu. Pode deixar comigo. Eu sou profissional, né? Mas essas foram só palavras vazias. Ela gritou, não fecha os olhos, mano, canaliza mais magia, porra! Ele estava embaixo de uma cachoeira, com os olhos arregaçados de sofrimento, falando, cadê tua bondade, vé? Isso aqui não é até mais pesado que treino de espada não. Ela respondeu, segura mais 2 horas, meu irmão, para usar magia, tu precisa de mana. E a única forma de aumentar essa mana é treinar na raça, todo dia. Então, repete isso aí até desmaiar. Nem a pau, disse o personagem principal, já caindo duro. A Lilith estava puxando o corpo dele para fora da água. A partir daquele dia, além do treino básico de magia, ele também começou a treinar com espadas de madeira. Levava umas pancadas, se machucava e caía no chão. O instrutor dizia, tu ainda tá cheio de brecha, mano. Claro, a Lilith sempre curava ele quando ele se machucava. Ela falava, eu vou te dar um suporte com magia de cura também, então se vira, esposa Sama. Ele respondeu, valeu demais, Lilith. O Milk falou, tá vendo? Acho que peguei um saco de pancada bom agora. Pro personagem que tava todo zoado no chão, aquilo parecia estranho. Como é que alguém preguiçoso igual eu consegue ralar tanto assim? Na vida passada, eu era tipo um zumbi vivo. Corria na hora de encarar as tretas, largava a mão, me entregava. Como que agora eu tô ralando assim, firme e forte? Qual foi a diferença da minha vida passada para agora? Fazia 2 meses que esse treino do capeta tinha começado, e ele já estava meio condicionado. Quando a instrutora deu um tapinha na cabeça dele, ela estava toda vermelhinha e feliz de verdade.
falando, tu conseguiu em 2 horas, isso é baita progresso. O personagem principal ficou feliz também. Apontou para a mão dela e falou, é isso que tu quis dizer com ensinar na manhã? É isso aí, e ela falou, cada vez que tu bater uma meta, eu te dou um tapinha. Ele falou, sinto que a proporção entre o chicote e a cenoura tá meio errada. O treino é pesado, mas a recompensa é minguada. Ela respondeu, não é bem assim, vais. Aí chegou a Lilith, meio chocada, trazendo um rango para ele, com uma carinha fofa, fazendo biquinho, ela tava linda. Milk falou, eu só tô segurando o chicote, véi, tu já deve ter recebido muita cenoura de outros. Não esquece que tem a cenoura enrolada que te apoia para tu se esforçar. Ele olhou para Lilith, que não tinha ideia do porquê daquele olhar. Saquei. O melhor que eu posso fazer é agradecer todo mundo. Lilith, que sempre me apoiou do lado, Seabas, que me manteve alimentado, e o Milk Sensei, que endureceu meu coração para eu crescer. Sem a ajuda da galera, eu não teria chegado até aqui. O eu do passado só pensava em si mesmo. Por isso, ninguém me apoiava e ninguém me cobrava. O que eu precisava mesmo era de uma mistura de amor doce e puxada de orelha. De agora em diante, eu não vou mais viver só pra mim. Não quero morrer, não quero me ferrar. Essa era a minha meta pra mim mesmo, mas agora é pra fazer a Lilith e a galera que me ajudou se orgulhar e mostrar minha força pra geral. Ele se levantou falando, por mim e por todo mundo, vou evitar o caminho da destruição. Mais um dia, mais um treino do inferno. A cara dele dizia tudo. A próxima meta era 4 horas. Vai até morrer, Milk Sensei disse, parecendo que, independente do apoio, ainda estava foda de sobreviver. A cena mudou para uma cidade, a League Bell Town, a primeira cidade que o protagonista chega no jogo. Ele ouviu gente brigando, gritando, não mexe comigo, isso é trapaça. Ele pensou que a segurança estava a mesma bosta de sempre. Perguntou pro Milk Sensei, que estava do lado dele, quem era o tal oponente. Já tinha passado 3 meses de treino, parecia o momento certo. Ele tinha sido designado para fazer um teste prático naquela cidade. Apavorado, olhando para o Milk Sensei que sempre foi frio, mas sorriu uma vez. Ele sabia que estava ferrado. Relaxa, vais, ela falou. Tô pensando em escolher o melhor adversário para ti. Fica na expectativa. Lilith estava feliz, falando, luta, luta, tu vai ganhar. Mas o personagem principal estava tremendo. Nem tô de boa, véi. Algumas pessoas olharam para eles, falando, olha esses caras aí, tem uma mina gostosa ali, curti essa pequena, é meu tipo. Só uns maluco de rua chamando o personagem de moleque metido, levando umas minas bonitas. Lilith ficou sem palavras. O personagem pensou, melhor vocês se ligarem no que falam, essa mina do meu lado vai literalmente despedaçar vocês. League Bell Town era considerada a pior cidade, um covil de bandidos. Independente do Milk Sensei, eu tenho que proteger a Lilith a qualquer custo, ele pensou. Lilith falou, esses caras são bem chatos. O personagem ficou meio confuso ou surpreso com isso. Milk Sensei falou, ignora, Lilith, eles não merecem nossa atenção. É, verdade, Lilith respondeu, toda animada. O personagem ficou mudo, pensando, tô sentindo uma vibe assassina da Lilith. Será que foi só impressão minha? Eles observaram um prédio, uma guilda de aventureiros, cheia de bandidos brutamontes, magos e outros. O personagem foi chamado por uns brigões, sai para fora, moleque. Eram os irmãos Bolden, seus adversários. Milk Sensei explicou, estupro, roubo, sequestro, assassinato, tráfico de escravos. Os crimes deles são assustadores. Eles vinham sendo protegidos até hoje com propina. Mas a polícia militar que aceitava suborno já foi presa. Agora é só com esses 3 irmãos. Eles são muito criminosos. Não precisa segurar a mão. São os adversários perfeitos para uma luta de verdade. Certo, vais. O personagem respondeu, tá, vamos segurar a mão. Então, tentou fugir, mas com esse monstro do lado, como ia conseguir? Ela falou, escuta, tu tem muita vontade, mas zero experiência real de combate. Combate de verdade é um caminho que tu vai ter que enfrentar de qualquer jeito. Então é melhor encarar logo. Se tu perder essa chance no próximo combate real, não garanto que eu vou estar cuidando de ti por trás igual agora. Tu pode acabar enfrentando tua primeira luta real sozinho. E já teve muita gente que morreu por falta de experiência. Mas agora eu tô aqui contigo. Se a coisa apertar, eu vou ajudar. Entra na tua primeira luta real com confiança. Ele ficou com lágrimas nos olhos, chamando, Milk Sensei, que pessoa tranquilizadora. Mas, claro, ela sumiu e os 3 irmãos capturaram ele. Ele pirou, gritando,
Cadê você, Milk? Puta merda, essa professora me enganou. Como assim entra com confiança? Ela desapareceu junto com a Lilith. Eu provoquei esses caras porque tu tava me apoiando. Um dos irmãos falou, vamos pra viela. Puta merda, o que eu faço agora? Não tem como recuar só porque tô com medo. Só posso me preparar. O objetivo é cortar os braços deles, não matar, mas é 3 contra 1. Nem sei se ganho numa luta justa. E ainda por cima, esses caras parecem os moleques, mas são habilidosos. Se me arrastarem pra viela, vai começar a briga, gostando ou não. Preciso bolar um plano antes disso. Falando nisso, antes de provocar esses caras, Milk Sensei tinha falado, segue o que te ensinei. Se fizer isso, vai dar tudo certo. Enquanto isso rolava, Milk Sensei e Lilith estavam vendo ele do bar do lado, a uns metros dali. Lilith falou, será que tu acha que me engana, Milk Sensei? Tu é cruel. Milk respondeu, se eu não fizer isso, ele não vai ficar motivado. Sabe, treino que supõe que alguém vai ajudar não é treino de verdade, né? Relaxa. Se a coisa ficar feia mesmo, eu vou ajudar ele. Ela dormiu na mesa. Lilith sabia o que ia rolar. Eles estavam em um espaço apertado, com um monte de arruaceiros atrás da Lilith. Eles falaram, não é o moleque que vi na cidade mais cedo. Lilith olhou para trás, com um olhar vazio, enquanto eles se aproximavam, falando, uou, ela é muito bonita. Caraca, que hora perfeita. Somos um bando de ladrões que manda aqui. Estávamos faltando umas minas para curtir hoje, e tava tenso. Muitas garotas foram sequestradas por esses malucos. Lilith, por algum motivo, virou uma fera com expressão sombria, e na cena seguinte, sangue espirrou. Mas não era Lilith, era o personagem principal. Quando os dois irmãos olharam para trás, viram as mãos do terceiro irmão cortadas. O cara gritou enquanto o protagonista segurava a espada na mão. Ele olhou para trás e sacou o que o mestre tinha ensinado para ele. Se mexe primeiro, 2 vezes. A coisa mais importante numa briga é pegar o adversário de surpresa. O primeiro golpe que pega o outro desprevenido vale mais que qualquer ataque. Até um mestre da magia cai se for atingido antes de armar a barreira direito. Até um mestre de luta morre se o pescoço dele for quebrado antes de se preparar. Resumindo, se mexe antes do adversário. Mas o protagonista tava numa sinuca braba agora, porque os dois irmãos vieram na moral na direção dele. Ele deu um chute na cara de um, enquanto o outro partiu com um facão na mão. O protagonista sacou a espada. Ele sempre tinha enrolado para tomar decisão, achando que o eu de amanhã ia dar um jeito. Mas o tempo não resolve nada, e se o que tinha que ser feito já estava definido, então a partir de agora ele teria que decidir em segundos. Com uma violência absurda, ele cortou as mãos do segundo irmão para sobreviver. Os 3 irmãos foram derrotados. Sucesso total, ele falou, com o suor escorrendo na cara. Se eu tivesse entrado no beco, eles iam bombar com mana e aumentar a defesa. Se os 3 tivessem ficado prontos para a luta ao mesmo tempo, não teria chance de vitória. Eu ganhei porque me mexi antes do inimigo. Alguém de trás falou, pontos máximos. Era ninguém menos que a Lilith e o Milk Sensei. Pontos máximos? Eu queria dizer isso, mas é só 70 pontos, mano. Se eu tivesse no seu lugar, já teria cortado um braço dentro da guilda dos aventureiros. Esse é o jeito proativo, disse Milk Sensei. Lilith estava toda feliz, como esperado do Vai-sama. Pra mim, isso vale 200 pontos. O protagonista chamou as duas. Geis, por que sumiram do nada? Milk Sensei riu e falou, foi mal. O protagonista ficou bolado quando percebeu sangue na roupa da Lilith. Lilith, é sangue isso aí na sua roupa? Ela escondeu e falou, nada. É sua imaginação. Dentro do bar onde Lilith estava, as garotas sequestradas e o barman olhavam horrorizados. Todos os capangas tinham sido neutralizados com brutalidade. Mais de 20 membros da famigerada quadrilha de ladrões foram presos depois disso. Ninguém morreu, mas os bandidos foram espancados a ponto de não conseguirem nem falar. Aliás, os infames irmãos Bolden também foram presos com a ajuda da senhorita Vincent. Alguém comentou, putz, essa tal de Vincent parece que tem um papel sinistro na história. O protagonista ficou na dúvida. Quadrilha de ladrões? Que parada é essa? Depois disso, chegou uma carta de agradecimento e um presentão em dinheiro para a família Vincent. Outro dia, outro treino infernal. Crescimento absurdo do protagonista. Já fazia 1 ano e meio que o treino tinha começado. Milk Sensei, assistindo de fora, pensava, dia após dia de treino pesado, como sempre, ficando sem energia e desmaiando por causa do cansaço de mana. O protagonista sentiu algo quando um tronco caiu na cabeça dele. Ele quebrou aquilo com um soco.
Essas paradas pararam de acontecer pra ele. Ele tinha ficado forte pra caramba e Milk Sensei tava orgulhosa. Agora eu consigo sentir a presença do inimigo através das paredes. Sinto a mana correndo pelo meu corpo. Acho que cresci muito, ele pensou. O mordomo perguntou. E aí, mestre? O treino de magia tá indo de boa? Tá, sim, tá indo bem, respondeu o protagonista. Mas vou falar, o treino estilo espartano do Milk Sensei é brabo demais. Os 4 elementos da magia fogo, água, vento e terra tenho que treinar todos na mesma pegada. Até o mordomo ficou chocado. Sério, Milk Sensei é um demônio. Essa pessoa é muito pior que os irmãos que eu capturei antes. O mordomo ficou com medo só de ver o sorriso do Milk Sensei. Ele falou, a razão do Milk fazer o Sama sofrer assim é porque o talento do Sama é fora do comum. Normalmente, magia é um elemento por pessoa. Mesmo para aventureiros rank S como Milk, ela só consegue usar 2 elementos. Mas o jovem mestre consegue usar os 4 elementos. É um talento raro pra caramba. O mordomo pensou que se o Sama tivesse continuado mole, esse talento nem teria florescido. Antes eu ficava de cara com a distração dele, mas nunca esperava que ele fosse tão dedicado e não desistisse. Chegar nesse nível é admirável, jovem mestre. O protagonista gritou alto. Foi mal aí. Não me odeia, por favor. Limit entrou no meio do Milk Sensei dele, falando, para de quebrar o nariz dele com a espada de madeira, já tá chato. Milk Sensei falou, Vais, você andou praticando magia escondido de mim, né? Ele respondeu, foi mal, me mostra aí um pouco. Ela disse, tá. E quando o protagonista usou o atributo de luz e o atributo de trevas, elementos especiais além dos 4 normais, Milk falou, por que escondeu isso da gente? Ele respondeu, queria mostrar só depois que estivesse completo. Na real, ainda tá incompleto. Incompleto? Ela perguntou. Sim, ainda não peguei bem o jeito, mas acho que agora consigo. Combinando magia de luz e trevas. Essa é minha magia original. Agora que vocês viram, é a perfeição que vou mostrar hoje. Numa mansão gigante, no meio da noite, rolava uma festa. Alguém bocejou. Era o protagonista, Lilith, que tava com ele. Falou, e aí, Sama, ficou acordado até tarde? Foi. Ele respondeu, foi mal, bocejar não combina comigo num lugar desse, né? Ela respondeu, ou é cansaço do show de ontem? Ele disse, não, isso já passou. Depois disso, usei minha magia original, que consegui completar. Magia de luz, magia de cura, magia de trevas, magia de maldição venenosa, névoa negra. A magia que junta essas duas é a cura sombria. Ela cura automaticamente os aliados numa certa área e ao mesmo tempo causa dano amaldiçoado no inimigo que eu reconhecer. Embora tenha conseguido essa técnica, o gasto de mana foi insano e fiquei acabado depois. Preciso de mais treino para aumentar minha capacidade de mana. Lilith falou, então por quê, Sama? Para te acordar, vou pegar uma bebida forte. Ei, espera aí, isso é meio. Ela saiu rapidão, com um movimento tão ágil que o nobre pensou, movimento ágil de assassino. Ele ouviu falar que tinha guarda escondido na família Vincent, mas não acreditava muito. Alguém chamou ele por trás, Vais. Quando ele virou, era uma garota que ele tinha visto antes. Lembra dela? Se não, não faz diferença. Essa é Cynthia, filha da Condessa Violeta. Ela olhava fixamente, com um cabelo lindo que brilhava e olhos vermelhos lindos. Sem dúvidas, ela era a protagonista principal do jogo, Cynthia Violeta. Ela sorriu e falou, quanto tempo, Vais? Com um sorriso maroto, ela continuou, que foi? Tá com cara de quem acabou de esmagar um goblin e virar sopa de lama. O protagonista ficou com uma cara feia. Pois é, Vais era odiado por geral, todos os personagens do jogo. E Cynthia era quem mais odiava o Vais na história. E quem fez meu corpo ficar cheio de buracos foi ela mesma. Como membro da família Vincent, ele tinha que mostrar a cara ali mesmo. Ele não devia ter entrado num rolê com esse povo. Nunca imaginou que ia trombar com a Cynthia antes de entrar na escola. Calma, ainda é antes de entrar na escola. Ainda não fiz nada pra Cynthia me odiar. Mas aí veio a lembrança do Vais doido do passado. Nas memórias antigas, ele nem conseguia entender o que ia fazer. Quase não lembrava. Mas percebeu o que o Vais do passado tentou fazer com Cynthia. Com cara fechada, ela disse, ainda não esqueci o que rolou naquela época. Como você teve a cara de pau de aparecer nessa festa? Isso é o pior. Que diabos esse Vais maluco fez pra me odiar tanto que eu sinto que posso morrer disso? Ele pensou. O protagonista fez uma reverência de 90 graus e falou, só posso pedir desculpas de coração. Me desculpe, Lady Cynthia, foi tudo culpa minha.
uma atitude que não combina com um nobre. Tô arrependido de verdade. Talvez eu nem seja perdoado, mas Cynthia não era tão cruel a ponto de prender alguém que tá realmente se arrependendo. Ela disse, entendi. Eu ia ficar mó agradecida se isso diminuísse um pouco a chance da minha queda. Por enquanto, é só isso que eu consigo fazer. Tenho que achar rapidinho o momento certo para sair daqui. Quando ele tentou sair de fininho, alguém segurou sua mão. Era Cynthia Voleta. Ela olhou para ele com um jeito, saca? Mas aí chegou a Lilith, que tinha acabado de trazer umas bebidas. Vendo ele segurando a mão da Cynthia, a Lilith colocou o joelho dele no lugar e falou, se não se importar, quer dançar comigo? Enquanto todo mundo dançava, dava para ver os três na cena. A Lilith tava com uma cara escura, tensa, tipo mó bad vibe. O protagonista tava todo vermelho, sem entender o que tava rolando ou o que fazer. A Cynthia falou, o clima tá massa, né? Hora do chá refrescante. Os passarinhos estão cantando. O protagonista concordou. Os passarinhos estão mesmo cantando. Tudo aquilo veio daquele momento, que começou naquela noite, quando ela falou, se não se importar, quer dançar comigo. Ele tinha conhecido a Cynthia por acaso e, sei lá por qual motivo, foi convidado para uma dança formal com ela. Ela disse, tá com cara de quem não entendeu nada, hein? Na real, eu sei disso, que você mudou muito. Ela tava com um rubor no rosto. Parece que a Cynthia já estava ligada nos treinos diários dele para entrar na academia, provavelmente pelos boatos entre a galera nobre ou coisa parecida. Ela continuou, então, você disse que não lembra muito daquele dia, né? Ele ficou meio lerdo nessa história do ataque que tentaram contra ele. Ele falou, sobre isso, nem sei direito como pedir desculpa direito. Enquanto dançavam, ela perguntou, e eu? Você também esqueceu que falou que gostava de mim? O protagonista não entendeu direito, mas ficou todo vermelho enquanto a galera aplaudia. Ela falou, eita, a dança já acabou, né? Que decepção, viu? A gente se vê de novo, vais Vincent. Depois disso, a Cynthia roubou o coração dele naquele dia e foi embora. Mas não foi o fim da história. Tudo isso foi visto pelo pai do protagonista, H. do Vincent. Chegou uma carta do pai dele. O quê? Por quê? Um jantar com a Cynthia lá em casa? Peraí. O que isso quer dizer? Ela vem hoje? Putz, ela já tá lá fora. Ele ficou bolado, com um pressentimento ruim enquanto preparavam tudo para receber os convidados. Ele deu ordens para todos os criados. A Cynthia tava meio de boa, pensando, a carta do pai do Vai-sama, tem outra coisa dentro dela. Isso trouxe eles para a situação atual. Ele pensou naquele velho mala. Que parada é essa que ele tá pensando? Sinceramente, eu fico feliz de poder tomar uma junto da Cynthia Viola, alguém do meu naipe, mas não posso me chegar muito nela. No plano original, a Cynthia ia acabar com o protagonista Alan. Se ele se aproximar da Cynthia, as paradas que vão rolar com o Alan não vão acontecer. Se o futuro mudar, ele rangeu os dentes, pensando, se o futuro mudar, eu não vou conseguir agir baseado no roteiro mais. Mesmo ganhar do Alan no teste podia mudar o futuro, mas tirar a protagonista dele ia ferrar o roteiro todinho a partir de agora. Ele pensou, vai ser ruim se ela me odiar, e também vai ser ruim se ela gostar demais. Tenho que manter uma distância na medida certa. A Cynthia chamou, ei, por quê, Sama? Ela falou, você já disse que se apaixonou por mim à primeira vista. Esqueceu disso também. O protagonista olhou para ela lembrando. Na hora, foi tudo meio do nada e você falou meio arrogante. Por isso eu fiquei meio bolado. Mas se você tá pedindo desculpa de um jeito sincero, até que não me importo, sabe? Ela ficou vermelha na frente dele. Os dois ficaram se encarando por um tempo. O protagonista estava quase morrendo por dentro. A alma dele estava tomada, sem entender nada do que estava rolando. Pensou, essa mina parece tão nobre, mas tem um lado tão moleque que me assusta. No momento que ele pensou que seria ruim se ela gostasse dele, isso aconteceu. Pensando bem, na história original, a velocidade que ela se apaixonou pelo protagonista foi meio fora do normal, né? A Cynthia é de coração mole, mas isso é ruim pra mim. Quando ela se apaixona, fica mó fiel, tipo grudenta mesmo. Tenho que diminuir o quanto ela gosta de mim, mas parece que ela já passou do ponto e tá quase obcecada. Ela disse, seu lado branquinho é mó fofo, vais. Minha simpatia por você tá subindo sozinha, sem eu fazer nada. A Lilith apareceu atrás dele, assustando o protagonista quase de morte. Ela perguntou, quer mais uma? Por quê, Sama? Ele agradeceu, pensando, que merda, soltei um gemido patético, mas isso pode ser bom. Se ela ouvir esse gemido nojento, meus pontos com ela vão despencar. Mas ela achou fofo e falou,
Por que Sam é tão fofo? Ele pensou, essa mina é perdida. Tenho que fazer alguma coisa rápido. A Lilith chamou ele, e a Cynthia completou. Você já sabe do que tá rolando hoje pelo seu pai, né? Ele não entendeu nada. Ela explicou. É sobre a história do nosso noivado. Parece que o jantar de hoje é para apresentar a gente, embora tenha sido algo decidido pelos nossos pais. Depois de conversar contigo hoje, eu decidi aceitar. Ah, nosso noivado, o protagonista falou baixo, tomando seu chá. A cena mudou para um parque aberto com barulhos de facadas. Alguém falou. Poxa, que filho chato, né? O Weiss parece comigo na aparência. Bonito, mas meio tímido nessas paradas. Ele finalmente teve chance de dançar com a famosa Lady Cynthia. Independente disso, o noivado do Weiss com a Lady Cynthia, eu já tomei uma atitude e resolvi o problema sem pestanejar. Aquele idiota do Weiss podia estar feliz até agora. Eles estavam brincando no parque infantil. O segurança perguntou, você tá fazendo isso com a aprovação do seu filho, né, senhor? Ele respondeu, sou o pai dele. Eu sei o que ele quer só de olhar a cara dele. Para de reclamar e me ajuda com a operação do túnel. Sim, senhor. Na casa do protagonista, era a hora da Lady Cynthia ir embora. Que porra é essa de noivado? Ele gritou pro pai. Do lado dele estava Cynthia, que entregou a carta. Espera, meu pai não marcou só um chá pequeno, mas sim um noivado com a Cynthia. É comum em famílias nobres os pais decidirem os parceiros de casamento. Mas isso não é aquele casamento político arranjado. Parece que ele fez esse acordo com a família Viola só para deixar o filho feliz. O pai dele mal aparecia na história original e nem vinha para casa, então ele não sabia que tipo de pai tinha. Mas parecia o pai que estraga demais o filho e faria qualquer coisa para ele. O protagonista pensou, acho que finalmente entendi o maior motivo de o Weiss ter virado esse nobre vilão. A Cynthia, com o olhar emocionado, chamou o nome dele e gritou, por favor, seja feliz com a Viola, Weiss-sama. Ele não entendeu nada enquanto ela saiu correndo a toda velocidade. Ele pensou, ela é rápida demais. Não, espera. O que tá pegando com ela? Do nada, a Milk Sensei chegou. Ela falou, a missão de treino de hoje é correr atrás da Lilith. Ele não entendeu nada. Weiss, sabe por que a Lilith estava chorando? É porque o cara que ela apoia há 1 ano e meio foi tirado de repente por uma garota que apareceu do nada. Mesmo que esse noivado não tenha sido sua decisão, não vou deixar você ignorar que a Lilith tá triste por causa disso. Volta pra mansão com a Lilith. Senão, vai ter castigo de morte. O protagonista falou, sim, e saiu correndo atrás dela. Se entendeu, então vai logo. Moleque, ela gritou. Ele pensou, é isso aí. A Lilith sempre esteve do meu lado. Não tem como ela não ter ficado chocada com esse noivado. Sem falar que eu devo mó dívida para ela. Se ela não tivesse me apoiado, eu ainda seria um preguiçoso. O motivo de eu ter conseguido me esforçar é por causa da Lilith. Ele gritou, Lilith, espera, por favor. Quando tentou alcançá-la, ela acelerou e falou, me deixe em paz, por favor. Ele falou, tá me matando, mesmo correndo pra caramba. Por que não consigo te pegar? Ela pulou de um lado pro outro de um riozinho pequeno enquanto ele ficava atrás, pedindo pra ouvir ele. Ela respondeu, tá tudo certo, tá tudo certo. Weiss-sama? Não tem jeito. Eu sou só uma empregada. Afinal, ele gritou, você não é só uma empregada. Você é alguém precioso pra mim. Esse noivado foi decisão do meu pai. Não foi coisa que eu escolhi. Ah, Lilith, você sabe desse lance do sistema de servos na academia de magia no Blaze? Lá na academia onde eu vou entrar, só a galera da alta nobreza pode ter um servo. E olhe lá, como exceção. Eu tô planejando levar você junto porque confio em você pra caramba. Com os olhos marejados, ela olhou pra trás e falou, eu confio mais. Continuou, então é por isso que você tá me procurando, Weiss-sama. Cansado da correria, ele respondeu, é por isso que tô fazendo isso. Ela falou, vai ficar me correndo atrás pra sempre, né? Enquanto ela descia as escadas, ele arfando e ofegante pensou, não vai dar. Não vou conseguir ficar consciente por muito tempo. Gritou, é isso aí, tá certo. Ela chegou mais perto e disse, tá ligado, né? Se você insiste tanto, então a partir de agora, vou ser sua dona, Weiss-sama. Ela parou, mas ele estava voando por um penhasco à frente, quase caindo. Ela percebeu e pulou, nem ligando para a própria vida. Abraçou ele. Os dois caíram na floresta. Ela disse, pode ficar tranquilo, esposa, Sama. Eu vou dar meu melhor. Que a gente tenha se envolvido nessa treta. Isso nunca vai sair daqui. Corando, ela completou. É um amor secreto, né não?
Os dois caíram na água. Foi assim que ele ficou noivo da Cynthia e começou o rolo com a Lilith. A cena mudou para um garoto de cabelo preto que disse, beleza, enquanto quebrava uma pedra. Já é hora. A prova de entrada. Esse era o protagonista original do jogo, totalmente pronto para a prova. O personagem principal pensou que, nos últimos dias, um monte de coisa aconteceu, e de algum jeito ele ficou noivo da Cynthia e virou amante secreto da Lilith. Toda essa confusão era tão doida que ele não conseguia entender nada. Valeu, pai, por complicar tudo assim. Quando você voltar da missão diplomática, prepare-se que vou encher o saco. Milk Sensei chamou. Beleza, vamos parar o treino básico aqui e partir para a luta prática. Senhoritas Cynthia e Lilith, vocês já brigaram alguma vez na vida? Cynthia respondeu, claro que já. Lilith também, sim, já. O protagonista ficou meio cabreiro. Lilith, hein? Ela estava suando na cara. Pensou, falando em complicação, tem mais uma coisa. Lilith e Cynthia entraram no treino para se prepararem para a prova de entrada que rola em alguns meses. Parece que as duas pediram pro Milk Sensei treinar também o meu lado. Cynthia já tem habilidade de sobra para passar numa boa. Quanto a Lilith, eu planejava que ela fosse só minha assistente, então nem precisava fazer a prova. Mas ela quis ajudar nos estudos também, então deixei ela fazer comigo. Tecnicamente, nenhuma das duas precisava de treino. Ou melhor, se a Cynthia, que é garantida para passar, se esforçar ainda mais, ela pode ficar até mais forte do que no jogo original. Milk lançou uma espada para o protagonista, chamando pelo nome. Ele pegou a espada, e ela falou, primeiro, você vai lutar contra a Cynthia. Os dois ficaram cara a cara, olhando nos olhos. Milk disse, só porque ela é sua noiva, não fica moscando nem segurando a mão, tá? Cynthia acrescentou, era pra ser não fica moscando ponto. Ele ficou meio sem graça. E Lilith falou, vai com tudo. Eles se encaram e Milk Sensei falou, confio que vocês entendem que nem precisa eu dizer começar, né? Ele não entendeu muito, mas a Cynthia Viola já partiu pra cima, atacando. O ataque dela foi pesado, deixou ele em apuros. Ela tinha um olhar brilhante enquanto ele rangia os dentes. Um monte de pressão emanou do chão. Milk Sensei falou, não avisei? O mais importante numa luta é o primeiro movimento, sacou? Até a Cynthia comentou, por que você? Ele percebeu que ela tinha sumido. Algo rolou, e os olhos dele brilharam com uma energia sombria. Ele sacou na hora que a Cynthia estava atrás dele. Ela ficou bem surpresa com isso. Cynthia manjava de magia de gelo. O lance dela era infundir as pernas com magia para se mover rápido como se estivesse patinando. Ele se preparou para contra-atacar. No segundo seguinte, ela gritou, tô frustrada. Já briguei em casa várias vezes, mas essa é a primeira vez que alguém desvia do meu ataque assim, tão fácil. Ela tinha um galo na cabeça e Lilith tentava curar ela. Cynthia agradeceu de coração a Lilith, que falou, tranquilo, sem problema. Ela perguntou, ei, Vais, como é que você leu o movimento rapidão da Cynthia? Ela é muito rápida. Milk Sensei, meio sem interesse, falou, vamos ver se foi só sorte ou não. Agora, você vai lutar contra a Lilith. O quê? Já? Tô lutando de novo? Não tô tão cansado assim, não. Para de reclamar e vai com tudo, falou Milk. Ele respondeu, tá, beleza, mas pensou, não rola lutar com a Lilith, que é só uma criada. Ou pelo menos era o que ele pensava, mas já tinha visto os movimentos dela várias vezes. Movimentos que nada tem de coisa de criada. Se eu baixar a guarda aqui, acho que vou me lascar. E ele estava certo, porque ela sumiu. Um tremendo tremor rolou no chão enquanto ela lutava numa velocidade absurda, quase divina. Ele usou a energia sombria nos olhos outra vez e bloqueou um por um dos ataques dela. Ela tentou atacar mais uma vez, mas a espada dela foi bloqueada. Milk Sensei ficou impressionada. Então, você consegue ver os movimentos da Lilith. Parece que enxergar o movimento rapidão da Lady Cynthia não foi sorte. Ele pensou, putz, que tá rolando aqui? No jogo original, a Lilith era só assistente do Vais, quase sem tela. Nunca pensei que ela fosse tão forte assim. Ela só tinha começado a aprender magia, mas a velocidade dela é muito maior que a minha. Além disso, ela entende de espada também. Se eu não levar isso a sério, vou perder. Ele formou uma bola de energia sombria na mão e usou seu feitiço original, Cura Sombria. Lilith pensou, essa é a magia original do Vai-sama. Uma habilidade que cura aliados dentro do círculo mágico enquanto causa dano amaldiçoado aos inimigos. Ela sentiu que precisava sair rápido do círculo.
O Ai-sama soltou temporariamente a espada de madeira para lançar a magia com as duas mãos e ficou totalmente vulnerável. Essa é minha chance. Mesmo que eu escape do círculo agora, como só sei lutar de perto, vou acabar sendo atacada se não sair com magia. Essa é minha única chance. Ela correu para cima dele, dizendo, vou aproveitar essa brecha. O protagonista se levantou, deu um sorriso maroto e, num estalo, uma barreira apareceu entre eles, parando a espada de madeira na hora. Ela pulou para trás, sem entender o que rolou. A espada quicou. Boa, ele falou segurando ela. Essa é a barreira absoluta, minha magia original que junta a permanência da magia das trevas com a proteção da magia da luz. Além disso, tem essa magia que eu uso, o olho das trevas. Mesmo que meu corpo não consiga acompanhar a velocidade da Lilith usando o olho das trevas, com a barreira absoluta, consigo me defender dos ataques dela enquanto meu mana durar. Milk-sensei perguntou para Lilith, e aí, qual é a tua? O que vai fazer? Lilith ficou tensa, percebeu algo. Milk mandou o protagonista cancelar a magia rápido. Lilith estava no chão, desacordada. Milk e o protagonista correram até ela. Foi derrota total. Ai-sama, ela falou, voltando a si. Desculpa, tá tudo bem? Ele perguntou. Milk disse, dei uma poção avançada para ela, vai ficar de boa. Realmente ficou bem. Era uma poção bem rara, sabe? Mais importante, Vais, que magia foi essa que você usou? Eu sabia que ela drenava energia, mas não imaginei que a Lilith fosse cair em segundos. Teve algum outro efeito nessa magia? Ele respondeu, sim, a magia cura sombria. Quando o adversário entra no círculo mágico, ela causa fraqueza física, redução de vigor, diminuição da vitalidade, drenagem de mana, queda na defesa mágica, redução do dano físico, diminuição da velocidade de ataque e da movimentação. Como a Lilith ainda tem pouca reserva de mana, acho que foi por isso que o mana dela acabou rápido e ela desmaiou. Mas eu sou o contrário. Posso pegar todas as estatísticas que roubo dos inimigos e somar a minha força, me fortalecendo. Quanto mais inimigos estiverem dentro do círculo, mais forte eu fico. Se reconhecer alguém como aliado, posso dar essa melhoria para ele também. Ele falou isso tão de boa que esqueceu de olhar a cara de quem estava ouvindo. Todo mundo ficou pasmo. Não só pasmo, mas completamente hipnotizado. Ele pensou, já saquei o lance. Será que esse é o momento certo para soltar essa? Qual é? Você quer saber? Claro que quero, mano. Aquela frase clássica que todo mundo sonha em falar depois de reencarnar num mundão paralelo. Eu sempre quis mandar essa. Tá suave falar isso, né? Ele respirou fundo, mas foi parado na hora. A Milk-sensei falou, duelo comigo. Ele olhou para ela, já vendo o próprio caixão. Ela continuou, imagina, você cresceu tanto assim? Faz mó tempão que eu não fico tão pilhada. Quero que você assuma a responsa por isso. Usa esse poder seu aí pra me acalmar. Na moral, ele já sabia que tinha pisado na bola e foi destruído na hora. A Cynthia e a Lilith entraram no treino pesado, aguentando a rotina de espartana da Milk-sensei todo dia, enquanto os mal-entendidos do rolê dele com as duas continuavam na maior zica. Antes que percebesse, os dias e meses voaram num piscar de olhos. Finalmente, chegou o grande dia na Noblesse Magic Academy, que tem o maior campus do mundo, a escola mais top do reino que todo mundo quer entrar. Hoje começa a prova de entrada. Aí alguém gritou, e aí, seu bobo, que diabos cê tá olhando? Era o protagonista original, o Alan, que respondeu, pensei que você era mó grandão. Não, nem tava olhando assim. O grandão rebateu, então era isso que cê tava fazendo. Ele tentou dar um soco, mas o protagonista parou na hora e lançou um olhar que nem precisava de palavra. O grandão reclamou, ai, quem cê pensa que é, cara? A galera por trás comentava, olha lá, é o Vais? Aquele nobre abusivo famosão. Olhando pra Cynthia e Lilith, acharam, aí a mina que tá com ele deve ser a Lady Cynthia, da Casa Voleta. Aí caiu a ficha que o papo do noivado era real. Mas e a outra gata? Aparecer pra prova com duas minas desse nível? O cara é outro nível mesmo. O grandão, percebendo que era da casa nobre do Malvais Vincent, já caiu no chão pedindo perdão, por favor, qualquer coisa menos abuso, tô arrependido demais. O protagonista pensou, parané, eu não faço isso com ninguém, nem com você. Vai sumir daqui logo. Quando o grandão saiu correndo, Vais pensou, faz mó tempo que reencarnei, mas parece que a fama do Vais continua fedendo e bem firme. Tenho que ser de boa, ir conquistando geral devagar e mudando a visão da galera. 2 anos se passaram desde que comecei meu treino,
E finalmente chegamos no dia da prova de entrada da Noblesse Magic Academy. Hoje, tenho que derrotar um cara específico. O cara tava atrás de mim falando, valeu, você me salvou mesmo. Era o Alan se apresentando pro protagonista. Ele falou, cê é esperto, né? Bora dar nosso melhor. Tomara que os dois passem. Estendeu a mão. O protagonista olhou para ela e, justo quando ia apertar, o sino tocou e cortou o clima. A Lilith falou, o sino de aviso tocou. A Cynthia completou, a prova vai começar. Bora Alan, temos que correr também. A moça do lado do Alan falou, verdade. Quando saíram, Alan perguntou, aliás, cadê o Duque e a Cheryl? Eles foram na frente enquanto você tava se embolando com essa galera. O protagonista olhou para ela e pensou, que sentimento foi esse agora há pouco? Hesitou em pegar a mão do Alan. Só de falar com ele já bateu um sentimento estranho, meio ruim, quase insuportável. Por que será? Ele não entendia. Não é que não curtisse o Alan, até porque meu objetivo hoje é derrotar ele na prova, mas depois disso, planejo manter um papo de boa, na moral, mantendo distância, claro. O locutor anunciou, para prova prática de combate, todo mundo troca por essas roupas aqui. São hobbies feitos à mão por ex-alunos, ajudam a diminuir dano de magia e ataque físico. O protagonista sentiu o coração apertar, uma sensação dura. Não conseguia controlar o peito batendo forte e aquele incômodo por algum motivo. Preciso derrotar ele, esmagar sem dó. Não só ele, mas todo mundo aqui. Pensou. Puta que pariu, que tá acontecendo comigo? O locutor explicou. O vencedor é quem tira o outro do ringue ou faz ele se render. Também vou intervir se ficar perigoso demais. Alguém tem dúvida? O grandão reclamou. Essas roupas tão pequenas demais. O instrutor respondeu. Já era para ter reclamado antes. Hein? Outro disse. A minha também tá pequena e meio fedida. O instrutor retrucou. Já falei, não reclamem agora. Vocês são grandões demais. Sério, tem só 15 anos? Se passarem, ganham uniformes novinhos no tamanho certo. Aguentem aí por enquanto. Lilith comentou para Cynthia. Mesmo assim, é impressionante que conseguiram preparar roupa para todo mundo aqui. Isso já faz a gente sentir que entrou de verdade. Cynthia explicou. É que muitos alunos largaram a roupa e sumiram. Dizem que a vida depois de entrar aqui é um inferno. Lilith estava preocupada, e o protagonista também, mas por motivos diferentes. A Noblesse Magic Academy é a escola mais respeitada e cruel do reino. Quem não acompanha, é expulso na hora. As aulas são tão pesadas que tem gente que nem sai vivo, jogando fora a roupa porque não quer nem lembrar. Ele pensou que entrar nem era tão difícil assim. Até o preguiçoso original conseguiu passar. A chuva começou a cair devagar lá fora, e o locutor chamou. Os próximos são o 99, Vincent Weiss, e o 97, Alan. O protagonista e o protagonista original se encararam. Alguns alunos reclamaram. Agora sim tá chovendo pesado. O instrutor falou. Não tem jeito. Quem não estiver lutando, vai pra arquibancada. Enquanto se preparavam, alguém comentou. Parece que a chuva tá batendo aqui. Alan disse. Nunca pensei que ia encarar você nessa batalha simulada. Vamos fazer um bom combate, Weiss. Melhor não perder. Os amigos de infância dele falaram. Manda ver. Cynthia e Lilith incentivaram. Boa sorte. Vai lá, Sama. O árbitro anunciou. Então, vamos começar essa batalha simulada. Nem um minuto de luta e o protagonista estava esmagando o Alan feito um demônio. Usou seu feitiço original, calcanhar negro, torturando ele até o fim. Alan gritava feito louco. Os amigos de infância ficaram traumatizados, e a Lilith e Cynthia ficaram pasmas. Até o árbitro estava perdendo energia. O protagonista pensou. Puta que pariu, como eu achei, não dá pra segurar. Essa vontade de esmagar ele tá queimando forte. O árbitro, protegido pelo protagonista, pensou. Que é isso? Desde antes, que sensação é essa? Espera aí, será que é? Tá muito bom. O árbitro falou. Weiss, isso é por sua causa? É por causa dos sentimentos que ele tem por dentro? Com a franja do Weiss e o jeito dele, geral tava com medo, ou melhor, traumatizado. Depois das provas, numa mesa redonda com 3 pessoas, alguém perguntou. Então, o que vocês dois fizeram com o Weiss Vincent? Era Milk Augustus e o mordomo Seaba Zaiden, os dois sem fala. O velho falou. Quem diria que o Weiss Vincent ia quebrar todos os recordes nas provas? Queria saber quem foi que criou ele. Esse era o Gilles, diretor da Noblesse Magic Academy. Ela perguntou. O que acham desse moleque com esses poderes perigosos? O mordomo ficou sem reação, e a Milk também. O duque do lado falou. Diretor, preciso falar. Era o Darius,
instrutor da academia. Ele falou, embora o Vaz tenha a maior nota da história, tecnicamente ele não quebrou nenhum recorde. Esqueceu do aluno que entrou no ano passado? Ah, é. Ele ficou em primeiro junto com aquela mina, né? Sempre com detalhes. A Milk disse, diretor, eu não fiz nada demais com o Vaz. Só dei um treino básico para ele. O mordomo continuou, eu também, só ajudei com as refeições, e dei bastante proteína. Lembrou de quando o protagonista pediu aquilo. Proteína? Que parada é essa? O instrutor ficou sem fala, depois nervoso, batendo a mão na mesa. Não me enche. Além dos 4 atributos principais, ele dominou magia de criação, luz e trevas. Não tem como ter conseguido isso só com aquilo. A Milk Sensei, bebendo álcool, falou, olha, não sei o que dizer. Perguntaram, por que tá bebendo agora? Na frente do diretor, ainda por cima, que deu a bebida para ela. Ela caiu no sono por causa disso. O mordomo deu o casaco para ela, falando, parece que ela trouxe por conta própria. Putz grila, disse o diretor. Darius, dá um jeito aí, mano. A Milk sempre foi assim, né? A instrutora respondeu, eu sei, mas isso aí tá muito pesado pro moleque. Alan, ele quase morreu porque aquele pirralho do Vaz Vincent deu uma surra nele. O Alan é um dos caras que eu treinei. Tem um talento fora do comum. Cerrando os dentes, ele gritou, esse cara vai dar ruim, mano. A Milk Sensei falou, você vai ficar falando essa besteira toda até no campo de batalha? Inveja não fica bem em ninguém, Darius. Ela tava com uma cara sinistra, mó perigo. Os dois começaram uma treta pesada. O mordomo meteu a voz, chega, os dois param agora. Diretor, parece que o senhor tá bolado com a entrada do Vai-sama, mas pode ficar tranquilo. O Vai-sama jamais usaria seu poder contra os fracos. Ele mudou. Em vez de ser dominado pela própria força, ele agora rala de verdade para virar um cara forte e corajoso, um verdadeiro deus entre os homens. Cynthia, a protagonista, e a Lilith foram aceitas e as aulas começaram. A professora falou, primeiro, parabéns pela matrícula, galera. Eu sou a Chloe e vou ficar responsável por essa turma. Tô ansiosa para ensinar vocês. Era a instrutora Chloe da academia no Blaze Magic dando as boas-vindas. Tinha muita gente, e a protagonista, Lilith e Cynthia estavam preparadas, mas alguém olhava com cara feia para eles. Era o Alan encarando. A protagonista lembrou, no dia do exame, eu consegui derrotar o Alan. Naquela época, eu tava tomada pelas emoções do Vaz e quase matei ele de tanto bater. Mas por mais que eu derrubasse, o cara levantava sempre mais forte. No fim, eu ganhei de lavada. Mas demorou bem mais do que eu imaginava para derrubar ele. Foi como se eu tivesse aprendido o que significa ser protagonista de verdade. A professora estalou os dedos e algo apareceu na frente dos olhos da protagonista, surpreendendo ela e os outros alunos. Uma luz brilhou, mostrando 1000 pontos. A professora disse, esse é o valor que cada um recebeu. Um aluno perguntou, pontos? O que é isso? Ela explicou, esses pontos vão acompanhar vocês até a formatura. Agora, todo mundo tem 1000 pontos, mas pelo resultado do teste, o valor que você recebeu é 2000. Todo mundo ficou de cara, sem saber o que pensar dele ter 2000 pontos. Um chegou e falou, então, tipo nota, né? Não é meio pesado dobrar os pontos dele e deixar a galera no chinelo? Que parada é essa, professor? Explica direito aí. Ela ajeitou os óculos enquanto a protagonista olhava de volta e falou, ao invés de explicar só na fala, acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem na prática. Todo mundo pega uma espada de madeira e bora pro campo de treino. A galera ficou cabreira. Vamos começar o teste de combate. Antes eu parabenizei a matrícula de vocês, mas nunca disse que ia garantir a formatura, hein? Eles não ficaram só surpresos, ficaram bolados. Beleza, hoje a gente vai lutar até os pontos de alguém zerarem. Num clima tenso lá fora da academia, a Milk Sensei estava bebendo uma berita, depois de ter dado uma surra em vários ladrões que agora são os servos dela. Ela pensou, desde que o Vaz foi pra academia, cada dia tá meio vazio, sabe? Ficou vermelha e falou, beleza, acho que vou matar o tempo tirando a licença de professora Kina no Blaze Magic Academy. Uma tempestade estava chegando. A cena mudou para a sala de aula, onde alguém tentava se aproximar da protagonista. Você é esperta, né? Sou o Lucius. Vi sua luta de treino. Foi sensacional. Dizem que foi a maior pontuação de todos os tempos. Esse cara brilhante e bonito estava querendo chegar junto da protagonista, enquanto Cynthia e Lilith olhavam para ele. Esse era o Lucius Mincin, personagem top da história original, com notas excelentes e que se formou no topo da turma. Mas agora o Lucius estava com 0 ponto.
derrotado total. A professora disse, não ouviu, Lucius Vincent, tá expulso. A protagonista pensou, quem foi o adversário dele? Ninguém menos que Alan, que destruiu o cara. No refeitório da academia, a protagonista estava sentada com um prato de comida gostosa, pensando, puta que pariu, e agora? Eu tava tentando ao máximo não ferrar o roteiro e evitar ações desnecessárias além de derrotar o Alan para manter a história original intacto quanto desse. Mas agora, a heroína principal virou minha noiva, de um jeito meio doido. Isso tá até gostoso. Lilith e Lucius, que deveriam ficar até a formatura, foram embora já no primeiro dia. Tá tudo virando um caos doido. E o que é mais doido ainda são as emoções escuras do Vice original dentro da minha cabeça. Desde que conheci Alan, meu Vice interno tá mandando eu ser agressivo, não só contra o Alan, mas com todo mundo perto dele. Eu devia ser legal, ganhar a confiança deles e agir devagarinho, mas agora não consigo evitar de querer esmagar todo mundo, um por um. Se eu ceder a esses sentimentos e começar a machucar quem tá perto, vou acabar odiado, igual na história original. Alguém perguntou, quer esmagar todo mundo? Era ninguém menos que Cynthia Voleta. Ela falou, se é isso que você quer de verdade, tô de boa. Surpreso, ele perguntou, você nem tá reagindo direito ao que eu falei. Ela respondeu, essa é a Noblesse Magic Academy, lembra? Aqui é assim. Ele ficou sem palavra. Ela continuou, sinceramente, eu tava meio preocupada contigo. Você sempre foi bonzinho demais num mundo onde é matar ou morrer. Não pode ter misericórdia com os oponentes. Mas depois de ver como você lutou no teste, comecei a te enxergar de outra forma. Ele ficou mudo. O cozinheiro interrompeu. Tem bastante torta aqui ainda. Moça, vai querer mais uma? Cynthia disse. Ah, não, tô boa. Valeu. Lilith falou o mesmo. O mundo da competição é cruel. Se a gente resolve entrar, tem que ser tão brutal quanto. Mas no final, fazer o que a gente quer é o que vale. Eu vou te apoiar, de boa. A protagonista pegou o nome dela, mas o cozinheiro voltou a falar. Cê não tá com fome ainda não? Tem bastante torta, sabia? Lilith respondeu. Não, obrigada. Cynthia, já que é minha noiva, pelo menos tem que ter sangue no olho para derrubar todo mundo. Ele ficou felizão, agradecendo as duas que sorriram para ele. Conversar com elas ajudou a clarear as ideias. Não sei se vou conseguir aceitar tudo isso rápido. Não. O cozinheiro ainda tentava terminar o prato dele. Lilith falou. Ah, Uai-sama, se não decidir mesmo, tem a ideia do cara ou coroa? Ele respondeu. Entendi. Deixar na sorte também é uma opção. O roteiro já tá meio zoado mesmo. Se eu não souber o que vai acontecer daqui pra frente, talvez eu pare de pensar e deixe a moeda decidir tudo. Mas antes que ele tirasse o resultado, o cozinheiro gritou. Eu caprichei nisso aqui, então come tudo, hein? A moeda rolou até o fim do refeitório. Surpreso, ele viu o castelo do reino na frente e um dragão, símbolo do mais forte, no verso. Ele pensou, se der cara, eu luto contra esse impulso de evitar o caos e me esforço para me dar bem com o Alan. Se der coroa, é o contrário. A moeda parou, caiu, e alguém pegou. Era ninguém menos que Alan. Ele entregou pro protagonista e falou, cê deixou cair isso. Depois completou, foi mal pelo atraso nos cumprimentos, mas como cê vê, eu consegui me matricular também. Mesmo depois de tomar uma surra daquelas. Tô feliz, na real, porque queria te ver de novo. Na verdade, queria lutar contigo de novo. Acho que isso é mais certo, né? A protagonista sorriu, pegando a moeda. Entendi, Alan. Parece que saiu o dragão e decidiu que você vai ser esmagado. Enquanto essa rivalidade rolava, alguém apreciava o pedido do cozinheiro por mais comida e tinha até lágrima nos olhos. No campo de batalha, a protagonista estava destruindo geral, um por um. A professora disse, já deu, Chris. Uma garota caída na plataforma foi expulsa. Outro cara, suando, tentou atacar mas foi cortado ao meio, sei lá. E o Gustavo também foi expulso. Os protagonistas pareciam mais cruéis do que nunca. Gritos rolavam enquanto Léo, Men e Carona eram expulsos por ele. Alguns ficaram no chão, outros cravados no chão. Pensei, isso foi pesado. Expulso. Qual que era o nome dele mesmo? Um por um, foram expulsos. A Cynthia ficou mó sem graça com o protagonista, assim como a Lilith, que mandou na lata. Hoje tu já fez 6 rivais irem embora, né, maluco? A Cynthia e a Lilith ficaram de cada lado deles, chamando a atenção da galera inimiga. Fechado, valeu mesmo, Alan. Tô te devendo essa. Pensou o protagonista, graças a você, não vou mais ficar na dúvida, não. Aí ele falou na moral.
Vou esmagar sua cabeça e detonar esse cenário todo. No dormitório da academia, uma outra mina estava jogada na cama, resmungando. Cartia, mesmo que eu não esteja aí, tu tem que continuar firme. Eu já tô no meu limite. Só restavam 22 pontos para ela, implorando, alguém, por favor, me dá uma força. No resgate de uma batalha feroz, o fim do confronto é declarado. A vitória pertence à equipe do Waze. No meio de uma floresta, um jovem de cabelos brancos e curtos, o Waze, continua em pé segurando a bandeira de sua equipe. A seus pés, ele deita seu oponente derrotado, um garoto de cabelo preto chamado Allen, deitado no chão, ofegando e exausto. Um pássaro atravessa o céu, uma testemunha silenciosa do avanço implacável de Weiss. Os dois rivais cruzam um olhar intenso, suor deslizando em seus rostos enquanto a luta da luta ainda flutua no ar. Um mês se passou desde o início das aulas na grande academia, um período curto, mas brutal, que já viu 10 estudantes sair. Uma olhada no passado recente mostra Weiss dando um golpe devastador contra outro aluno, um grito de dor ecoando enquanto o garoto foi jogado pelo ar. Com um sorriso arrogante, Weiss reflete que, daqueles 10, ele era pessoalmente responsável por expulsar 7. Dentro dos corredores da academia, os estudantes aglomeram em frente às tábuas do aviso, murmurando os resultados. As listas detalham o desempenho em treinamento em defesa mágica, rastreamento mágico e furtividade mágica. O espanto é evidente nos rostos de 2 alunos ao descobrir que o mesmo nome domina todas as categorias. Weiss Vincent, classificado em primeiro lugar em todos os campos. Sentado sozinho em uma sala de aula, Weiss mostra uma expressão de concentração e determinação inabaláveis. Sua supremacia não passa despercebida ou é deixada sem ser questionada. Duke Villain, um amigo de infância de uma garota chamada Cheryl, confronta Weiss cheia de fúria. Acusa ele, perguntando-lhe que tipo de treinamento absurdo ele seguiu para alcançar essa força, questionando, mesmo que essa fosse sua segunda vida. Duke aponta com um dedo, lembrando a todos a batalha de bandeiras do dia anterior. Um evento em que o Waze passou pelo Magic Thread de Cheryl prende como se não fosse nada. Ele se lembra do momento em que o Waze, movendo-se como uma sombra, derrotou o Allen em um piscar e capturou a bandeira, garantindo o primeiro lugar de todo o ano com uma pontuação esmagadora de 5.70.0. Ainda enfurecido, Duke se pergunta a quantidade de virtude que Weiss teve que se acumular em uma vida passada para merecer esse poder, até que ele foi silenciado por outro aluno. Enquanto isso, o derrotado Allen pede desculpas aos seus 2 colegas de equipe por perderem contra Weiss mais uma vez. Um deles o conforta dizendo a ele para não se preocupar e que ele simplesmente vence na próxima vez. Weiss assiste a cena à distância, com um leve desconforto na cara. Fecha os olhos, pensando por si mesmo, tudo bem. Uma lembrança sombria de seu antigo eu surge, uma figura que usou métodos sujos e distorcidos para libertar suas emoções negativas que o levaram a ser odiado por todos e, no final, a arruinar. O atual Waze, no entanto, acredita que não há razão para alguém odiá-lo. Ele não fez nada que o leve a culpar. Seu método agora é canalizar essas emoções de maneira justa e diretamente através de batalhas. Sua atenção é atraída por uma garota de cabelo claro que olha para ele com uma aura ameaçadora. Trema um pouco, orando a Cheryl Chan para não observar dessa maneira. Em outra parte da sala, um instrutor com gravidade de óculos alerta um estudante chamado Viole Leter. Deixa claro que, se você não conseguir algum ponto no próximo exame prático, as consequências serão óbvias. Carta, uma jovem frágil com uma trança nos cabelos, responde que sim e que está bem. A instrutora réplica friamente que não perguntou se estava bem e se despediu. Enquanto a carta se afasta, Weiss a observa com uma aparência intensa e calculadora. Lembre-se do que deveria ter acontecido na história original. A carta seria expulsa após o próximo exame e essa frustração motivaria seu melhor amigo, Chris Chegel, para se esforçar e se formar. No entanto, Weiss entende que, derrotando Chris em um duelo justo, inadvertidamente causou a expulsão do melhor amigo da carta, alterando assim o curso dos eventos. Ele se pergunta então qual será o destino agora, basta deixar a academia sem deixar uma marca. A ideia inquieta. Mais tarde, no pátio, 2 estudantes maliciosos se aproximam de uma carta, zombando dela para o próximo exame em pares e perguntando se ela tem um parceiro, agora que seu melhor amigo irritante foi expulso. Eles riem cruelmente, lembrando-o de como ele foi humilhado por Weiss em seu último confronto. De repente, eles congelam do terror ao perceber que o próprio Weiss apareceu atrás deles. Ignorando-os, ele se aproxima da tabela de letras.
Estenda sua mão e, para sua total surpresa, você pergunta se deseja formar uma equipe com ele para o próximo exame. O rosto da letra cora instantaneamente. Os dois aparecem mais tarde em um penhasco com vistas à academia. Carta, ainda incrédula, pergunta a Vescum por que ele gostaria de fazer parceria com alguém como ela, que está prestes à expulsão, enquanto ele é o melhor aluno do primeiro ano. Ele insiste que não se combina ou começa a mencionar sua noiva, Cynthia S.A. Naquela época, a carta tem uma visão aterrorizante de uma figura sombria que se afasta entre uma floresta escura, deixando-a horrorizada. Weiss percebe sua angústia e pergunta o que acontece. Ao girar, uma carta vê uma linda garota loira parada por perto, emanando uma aura sombria e hostil. Weiss, no entanto, não parece estar lavado. Ele pergunta se sua preocupação é por sua noiva. Ele a tranquiliza, garantindo que Cynthia quer que ele seja o melhor da academia e que ele entenderá que se aliar com outra garota é simplesmente um meio de vitória. Uma breve memória mostra Cynthia dizendo a outras garotas que, como rivais de seu noivo, deveriam conhecer seu lugar. Carta, tremendo, tenta explicar que não era isso, mas a sede de sangue que parecia momentos antes. Weiss a interrompe, esclarecendo que ela não está tentando ajudá-la por compaixão. Ele não tem tempo para sentir pena de cada aluno expulso. Enquanto fala, a carta olha para trás, duvidando se a presença da garota era apenas sua imaginação. Weiss então se vira para ela, admitindo que seria um desperdício real se expulso. Ele elogia sua magia de voo, dizendo que é realmente impressionante e também controlado, que seria uma pena que passaria despercebida. Portanto, ele conclui ingressar na opção mais eficiente para o próximo exame. Enquanto ele fala, a intuição da carta é confirmada. Ela olha para a floresta e sabe que não era imaginação. Entre as sombras das árvores, Cynthia emerge, segurando uma equipe ornamentada. Com um sorriso zombeteiro, elogia a impressionante capacidade de detecção de cartas. Ele se aproxima, questionando se a percepção da letra é ainda mais aguda do que a habilidade ocular sombria de Weiss, já que ele poderia detectar traços de magia que ele não percebeu. No entanto, Cynthia acrescenta com um ar sinistro que uma carta não conseguiu perceber Lilith, professora em técnicas de assassinato, que de repente aparece ao seu lado, fazendo-a tremer com medo. Cynthia coloca um braço em torno da letra e, explicando que o próximo exame do casal estará envolvido nos 3 cursos da academia. Ele deduz que Weiss encontrou uma estratégia vencedora, juntando-se a alguém com uma habilidade especial, em vez de combinar ela ou outras pessoas que poderiam lutar sozinhas contra veteranos. Com falsa bondade, ele diz à carta para não hesitar em apresentar o exame com Weiss-sama, já que ela se unirá a Lilith. As duas meninas estão inclinadas para a carta aterrorizada, seus sorrisos se transformando em caretas ameaçadores enquanto sussurram seu nome. De volta a Weiss, ele reafirma sua decisão. Ele diz à carta que, como não há muito tempo, seu treinamento especial começará imediatamente. Na frente dele, carta, oprimida e segurando sua equipe. Ele só consegue responder com um sim fraco. E assim, com a pressão já em níveis insuportáveis, o treinamento especial de cartas começou com Weiss, enquanto as lágrimas de puro terror escorriam pelo rosto. A diferença em suas habilidades mágicas de voo foi abismal como o céu e a terra, enquanto uma jovem varinha de cabelo ondulou flutuava a falta de esforço no ar, segurando um pessoal ornamentado que seu parceiro caiu impotente no chão. Visível apenas para suas botas e pernas apontando para cima. Este foi o começo de um dia de crescimento para ambos. Em um caminho sinuoso através de uma floresta densa, os dois caminharam um ao lado do outro. O jovem com cabelo claro. Weiss refletiu sobre a magia de voo. Ele admitiu a si mesmo que era uma magia bastante complicada de dominar, mas sentiu que ele estava finalmente começando a entendê-la. Seu parceiro, o usuário do Flight Magic Viole, não parecia concordar. Com um sorriso gentil, ele lembrou que ele nem podia ficar no ar por 2 segundos. Ele explicou que, de qualquer forma, o plano para o exame era para ela levá-lo em sua vassoura, então realmente não havia necessidade de ele aprender essa mágica naquela época. Weiss, no entanto, não foi desencorajado. Ele insistiu, explicando que viu isso como uma rara oportunidade de aprender. Ele acreditava firmemente que qualquer mágica, dependendo de como foi usada, poderia se tornar uma arma poderosa e que não havia nada de errado em saber. Além disso, ele apontou, ele tinha um professor de magia de voo chamado apenas uma carta ao seu lado. A garota ficou surpresa com sua determinação. Então ele pediu desculpas por arrastá-la para seu treinamento pessoal, reconhecendo que ele não tinha nada a ver com o exame que estava chegando. Mas, em troca de sua ajuda, ele fez uma promessa solene. Absolutamente não permitiria que ela fosse expulsa.
Com uma seriedade que a levou desprevenida, ele perguntou-se, mesmo após o exame, continuaria a ajudá-lo a treinar de tempos em tempos. A carta ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras e um leve blues manchou o rosto. Ele riu suavemente por si mesma, percebendo como os rumores poderiam ser errados. Completamente movido, ele pensou que não tinha ideia de que Viscon era uma pessoa tão dedicada. Com um sorriso radiante, ele o chamou pelo nome e disse que, se ele concordasse, ela ficaria feliz em ajudar. Enquanto eles se afastaram, Carta refletiu sobre como todos disseram que ele não era mais do que um nobre preguiçoso e desonroso. Agora vi que não era disso. Na verdade, ele sentiu o desejo de ser como ele, alguém trabalhador, sempre ansioso para aprender e explorar coisas novas. De uma janela distante de um grande prédio, uma jovem com óculos escuros e cabelos os observava, identificando o garoto como Vice Vincent. Dentro da Academia de Magia Nobilesse, o diretor Giles, um homem velho com uma barba bem mantida, analisou um relatório. Ele comentou que era difícil acreditar que a pontuação de um determinado aluno de uma classe baixa, a jovem de óculos, que estava em seu escritório. Ele acrescentou que, além disso, mais da metade dos estudantes expulsos havia sido derrotada apenas por ele. O homem de outro homem com um penteado em forma de concessão interveio, afirmando que, embora Vice tenha sido certamente impressionante, o restante dos alunos daquele ano também formou um grupo excepcional. O instrutor de óculos continuou, dizendo que quem a surpreendeu era o aprendiz de Darius, Allen. Lembrou-se de como havia se levantado do limite do fracasso inúmeras vezes, retornando mais forte e mais alto. E havia os outros dois que realmente a levaram de surpresa. A cena mudou-se para uma areia de treinamento, onde dois jovens espadachins, Lilith e Cynthia, se enfrentaram em um duelo feroz, seus rostos marcados pela batalha. Eles cresceram em um ritmo que teria sido inimaginável quando entrassem. Seu treinamento foi brutal. Eles lutaram como se suas vidas dependessem disso, sem usar equipamentos de prática reforçada e empunhar espadas reais em vez de espadas de madeira. Essa luta perigosa e arriscada os tornou incrivelmente fortes. O duelo terminou com os dois exaustos caindo de joelhos no chão da areia. Anovado um na frente do outro, um deles usou magia de cura para tratar as feridas da outra. Cynthia admitiu que Lilith era impressionante, mas Lilith, com um rosto ensanguentado, ele insistiu que Cynthia's ama era realmente formidável. Com uma determinação ardente nos olhos, Lilith declarou que se tornaria ainda mais forte. A razão dessa determinação foi logo clara. Lilith confessou que não queria seguir Vice, mas estar ao seu lado como alguém forte e orgulhoso. Como um igual. Cynthia, com a mesma intensidade, concordou. Ela também queria fortalecer Vei-sama para ser alguém em quem ele pudesse confiar quando estava em perigo. Ambos elogiaram, cada um garantindo que o outro já fosse forte o suficiente. Mas então, a atmosfera mudou. Um brilho possessivo e sombrio surgiu em seus olhos enquanto eles concordavam que, por enquanto, seu objetivo imediato era outro. Inteligente aquela garota, Carta, de seu lado. Ao amanhecer no dia seguinte, um aluno sentiu um frio repentino, sem entender o porquê. O dia do exame havia chegado. Uma infinidade de estudantes reunidos em um grande pátio, onde um homem chamado Duque Villan anunciou que era hora de formar casais que tocavam pedra, papel, tesoura. No meio do alvoroço do aluno, decidindo seu destino, Vice e Carta já estavam juntos, preparados. Uma luz os envolveu, e o instrutor anunciou que o próximo casal seria transportado para o Monte Garial. Malando-se em uma clareira da montanha, Vice confirmou o plano com seu parceiro. Eles estavam atrás dos veteranos com as pontuações mais altas para derrubar Luz. Ele perguntou Carta se ele estava pronto e ela assentiu. Uma voz ecoou a montanha, informando todos os alunos que foram transportados para seus pontos designados. A partir desse momento, o teste de sobrevivência em pares dos 3 cursos começou. Em todo o campo de batalha, as diferentes equipes, incluindo Lilith, Cynthia e Allen, preparadas para a luta. Enquanto isso, em um lugar completamente diferente, uma mulher de biquíni descansava em um salão lembrando de algo que havia esquecido completamente. De repente, seu plano veio à mente, para obter sua licença de professor para a Academia Mágica de Nobilesse. Afinal, quando surge uma ideia, você deve agir imediatamente. Sob o céu azul e em uma floresta densa e verde, uma voz ronca, transmitida por um grande pássaro branco com marcas vermelhas nos olhos. A mensagem é clara e endereçada a todos os participantes. O evento principal, Sobrevivência em Pares, começou.
Na margem da floresta, um jovem com cabelos loiros e seu colega de cabelo rosa, ambos vestidos com uniformes escuros, prepare-se para o desafio. A voz do locutor pergunta se o Waze e os outros veteranos experientes sobreviverão. Entre montanhas e vales que servem como areia, a competição já mostra sua brutalidade. Um grito de dor sacode a floresta quando um aluno de cabelo de punta é subitamente envolvido por um choque elétrico crepitando. Seu parceiro, que foi para a frente, está em pânico perguntando o que aconteceu, mas é tarde demais. Ele também é alcançado pela armadilha invisível e ambos caem no chão, torcendo em agonia. O grito agudo de um deles chega aos céus, onde os pássaros anunciaram a mosca. Um deles, com seu pico agudo, declara que o aluno do número inferior do curso 30, Arial, e o número 27, Vívidos, foram incapacitados. Os dois ficam imóveis no chão, envolvidos por uma aura mágica que indica sua derrota. Eles serão enviados de volta à Academia Magic Noblesse. Observando a cena com desprezo, existem outros dois participantes. Um deles com um sorriso amplo e sinistro zomba da incapacidade do casal de detectar uma armadilha tão simples. Seu parceiro, um jovem com óculos e cabelos com uma linha, assente dizendo que os alunos dos cursos inferiores são realmente fáceis de superar. Enquanto caminha pela floresta, os óculos perguntam se ele não está subestimando muito os alunos mais baixos, mencionando um boato que circula este ano sobre um novato incrível. A outra risada, com certeza é nada mais do que um exagero. Ele acrescenta risos de que todos os alunos de sua geração que só tinham um nome já foram expulsos. Intrigado, os óculos perguntam o que é chamado de suposto prodígio do curso inferior. Seu parceiro tenta se lembrar, duvidando e sugere o nome Vais Van Zent, acreditando que isso está correto. Enquanto eles falam, alheio ao perigo, outro casal é violentamente atacado e derrotado logo atrás deles. O agressor se revela, ele é o mesmo jovem loiro no início, que avança com um sorriso confiante na cara. O companheiro do garoto dos óculos, chamado Lydia, o aluno número 10 do curso do meio, grita chocado quando vê seu parceiro cair incapacitado. Antes que ele possa reagir, uma esfera de magia negra se materializa à sua frente, expandindo-se rapidamente. O jovem loiro estende a mão e joga o feitiço, neutralizando Lydia imediatamente. À distância, seu parceiro observa a cena, surpresa. Ele se pergunta onde o demônio veio esse ataque, como se tivesse emergido do céu. Observe que, como esperado de um aluno do curso do ensino médio, o loiro usou mágica de fogo de alta densidade e o mais chocante o lançou sem recitar um encantamento. Seus olhos olham para a estrela do ombro do uniforme loiro, reconhecendo-o como a marca concedida àqueles que alcançam resultados extraordinários. Ele conclui que esse senpai é realmente hábil e, sentindo a adrenalina da batalha, declara que não será contida. O jovem com óculos, agora sozinho, grita ao loiro, a quem ele chama de Vais, que se acostuma a ser queimado em um movimento ágil. O Rúbio salta em uma plataforma de energia translúcida retangular que evoca no ar, nomeando a técnica de parede antinatural. Ele usa a plataforma como um trampolim, dirigindo em direção ao seu oponente. O companheiro de cabelo rosa observa atordoado sem entender o que o loiro acabou de acontecer, parece ter mudado de direção na plena façanha que deixa seu inimigo em pânico, gritando e perguntando como diabos isso fez isso. Antes de obter uma resposta, o loiro o atinge com um ataque devastador que o desintegra em fragmentos de luz. Com o inimigo derrotado, ele aterrissa com agilidade, sobe sua espada e nomeia sua técnica de corte, mero antinatural. Em um breve momento, lembre-se do seu treinamento. Incapaz de aprender magia de voo, desenvolveu uma nova técnica, a parede não natural, uma parede transparente que mistura a magia das trevas, a luz e sem atributo. Ele descobriu que poderia usá-lo como uma plataforma, fazendo com que apareça no ar. Embora a técnica mantenha sua forma apenas um instante depois de ser pisado e consome mais mana quanto mais longe, limitando sua altitude, concluiu que, com ela, suas possibilidades táticas se expandiram bastante. Para ele, definitivamente valeu a pena aprender magia de voo, mesmo à sua maneira. De volta ao presente, outro oponente, um jovem com uma crista chamada Maid, aparece na frente dele, atacando com sua espada. Uma barreira hexagonal translúcida surge instantaneamente, bloqueando o golpe. Maid voltou surpreso, perguntando o que é isso. Do céu escuro, um projétil leve desce em alta velocidade e o afeta completamente. O golpe o joga no chão, incapacitado. O jovem loiro, Vício, olha para cima e pede desculpas a seu parceiro caído,
Vice-Kun, flutuando em uma equipe ornamentada. Uma jovem com uniforme marrom e escuro desce do céu. Apresentado como uma carta Viore, um usuário de magia de voo, pede desculpas ao vice pelo atraso, dizendo que ele o salvou. Ele explica que fez um sinal de que outro grupo se aproximou, mas não percebeu e teve que atacar. Vice entende. Carta então causa isso, perguntando o que era essa barreira e aparece automaticamente. Observar à distância, um novo adversário, um homem de óculos redondos e um sorriso presunçoso, analisa a situação. Ele comenta que a magia defensiva do vice parece ser uma técnica que mistura a escuridão e a luz. Observe que, embora suas técnicas sejam de alto desempenho, elas gastam muita energia e não parecem reutilizáveis. Ele se dirige ao vice, identificando-o como o famoso número 1 dos alunos do primeiro ano e questionando se ele acredita que ela mesma é importante para superar um desperdício. O homem ajusta os óculos e declara que, contra seu ataque de dados, o vice tem uma chance de 0% de vencer. Com um grito de guerra, ele se prepara para a luta. Ele joga os óculos no chão e, com um sorriso maníaco, surpreende todos ao afirmar que, quando os levam embora, sua capacidade de combate aumenta 14 vezes. Para ser exato, ele reúne sentir como sua força desaparece sob o efeito da maldição. Carta observe, preocupada. O homem de óculos, Archimedes, olha para seus próprios óculos no chão, horrorizado e se pergunta qual é a técnica. Eu grito que essas informações não aparecem em seus dados. Vice, se recuperando, diz a ele que ele deveria ter investigado mais antes de chegar lá. Com um esforço explosivo, é lançado para frente, envolto em uma aura de poder e com um grito final. Ele tenta um golpe preciso. O número intermediário do aluno de 98, Arquimedes, está incapacitado. Com a vitória garantida, Vice se volta para uma carta e a chama para sair. Com um sorriso triunfante, ele mostra um medalhão que exibe o número 7014, dizendo que, naquele ritmo, eles roubarão muitos pontos para você confiante. Carta, por outro lado, olha para seu próprio medalhão com espanto, vendo como seus pontos atiram em 1.336. Enquanto o casal vitorioso avança por uma clareira, eles são interceptados por um novo grupo. Uma das meninas dá um passo à frente e o cumprimenta, perguntando se são Alan-san e Sally-san. Atrás dela, outros 3 jovens olham para eles com intensidade. Um deles, com um longo cabelo loiro, sorria de maneira predatória e pergunta se eles poderiam pedir um duelo. Cynthia e Lilith, mostrando um crescimento que transcende o jogo e com um potencial infinito, entra em cena. No meio de uma floresta densa, um teste brutal está em andamento. Um pássaro mensageiro atravessa o céu, selando o destino de mais um participante. O anúncio ressoa: Mifis, estudante da classe 1 classificado em 8º lugar, foi derrotado. Em um cabelo claro, um uniforme jovem e escuro, Weiss, contempla o resultado de seu trabalho, um oponente caiu aos seus pés. A vitória, no entanto, dura pouco. Amaldiçoado ao perceber que a calma quebrou. Seu parceiro, um cabelo avermelhado e olhos expressivos chamado Scarla, alerta que a área, antes de vazios, agora está cheio de estudantes das aulas 2 e 3. Os pássaros que voam sobre a floresta continuam anunciando derrotas, um sistema que, de acordo com o sorriso confiante de Weiss, serve para assustar os mais fracos. Ele declara com entusiasmo que caçará qualquer um que tente fugir. Carla, com uma abordagem mais estratégica, ordena que você pare de se preocupar com os alunos da classe 1 e se concentre nos adversários mais valiosos das classes 2 e 3. Com uma aparência determinada, confirme que esse é o plano. Enquanto avançava, Carla reflete sobre o motivo de sua aliança com Weiss. Ele tem uma habilidade especial e cobiçada, The Flight Magic, uma técnica que até os mágicos profissionais têm dificuldade em dominar. Essa magia, combinada com sua excepcional capacidade de rastreamento, o torna um parceiro formidável. Seus pensamentos são interrompidos quando seus sentidos agudos detectam um inimigo próximo, um aluno da classe 3, escondido por uma camuflagem impressionante. O Ace aceita o novo objetivo sem hesitar. Ele salta para o céu, com como sua mobilidade aérea concede a ele uma imensa vantagem tática, permitindo que ele atacasse de cima quase impossível para prever em densa vegetação. No entanto, sua arrogância é punida instantaneamente. Um ataque surpresa de baixo o atinge completamente e grita com dor quando ele é jogado contra o chão. Neste mundo, um ataque a um ponto cego é devastador contra um mágico, cuja defesa física sem magia é frágil. Um golpe preciso pode ser letal.
Recuperando-se, Carla expressa sua preocupação, lembrando-o dos avisos de Milk Sensei sobre ataques repentinos. Com apenas 20 minutos no teste, ela está tensa, mas Vice está em pânico por um motivo diferente. Observando o dispositivo que marca seus 2.07.0, questiona a calma de Carla. Freneticamente lembra que o sistema de pontos concede privilégios especiais e que ele ainda está ao alcance C. As recompensas são tentadoras. Com 5.000, uma sala privada é garantida, com 10.00 em uma sala de luxo, com 15.000, as taxas de matrícula são eliminadas e com 20.000 é permitido graduação precoce. Como os alunos da classe alta são poucos, caçá-los é a única maneira de acumular os pontos necessários. Carla não entende sua obsessão. Mas Vice esclarece que, embora a classificação S seja um objetivo, seu verdadeiro objetivo é o alcance B. As instalações desse nível, explica com os olhos brilhando. Eles incluem quartos de hotel de 5 estrelas com serviço de quarto capazes de cumprir qualquer pedido. Sua mente não está em glória, mas em um prato de frutas requintadas. Sua memória o transporta a um ano. Depois de um período de treinamento tão intenso que ele perdeu completamente o senso de paladar, seu mordomo, Jarvis, apresentou uma delícia, um melonelon, um fruto de qualidade S. A primeira mordida foi uma revelação, uma explosão de sabor que restaurou seus sentidos. A memória daquela fruta rara e deliciosa se tornou sua única motivação. Ele sabe que pode pedir isso nas salas da classificação B. Com o punho fechado, ele declara que, para testar esse sabor, ele precisa da ajuda de Carla para derrotar veteranos e roubar seus pontos. Carla ouve sua história e, depois de um momento de silêncio, ela revela timidamente que sua família cultiva melão, o homem em sua aldeia natal. Ele cora imaginando se gostaria de visitar sua casa quando soubesse sobre isso, mas sua expressão muda abruptamente vergonha para puro medo. No horizonte, uma colossal coluna de energia negra se divide na floresta, clicando com um poder avassalador. Vice, com um rosto sério, reconhece que Carla também sentiu uma presença completamente fora de escala. Carla implora que ele não se aproxime, insistindo que ele é um oponente que não tem possibilidade de vencer. Vice finge concordar, sugerindo que eles deveriam fugir, mas é uma farsa. Ele se joga no chão e dispara em direção ao perigo. Carla grita seu nome, incrédulo. Com um sorriso de batalha selvagem e faminto, Vice acelera, declarando que as coisas finalmente se tornaram interessantes. Carla só pode observar, confuso, imaginando por que ele corre diretamente para um perigo tão óbvio. Ele chega a uma clareira serena, onde uma jovem de cabelos longos claros está sentada em um porta-malas, cercado por pássaros. Ela o olha e o reconhece como o famoso Vice. É Eva Avery, um estudante da classe 3. Com um brilho maníaco nos olhos, Vice a cumprimenta como Eva Senpai, sem perder tempo, desafia-a a uma briga. Uma aura sombria começa a emanar de Eva, enquanto um sorriso é desenhado em seus lábios. Ela é considerada a sorte de ser desafiada pelo notório Viscount. A reputação de Eva precede. Ela é a aluna mais forte da academia. Pareceu o Xia, uma anomalia tão poderosa que é considerada um bug no jogo. Eles dizem que é tão entediante a falta de competição que planeja deixar a academia após este teste. Para Vice, esta é sua única oportunidade de enfrentá-lo. Com apenas 10 minutos restantes, ele promete usar todas as suas forças para derrotar e avançar, gritar que a luta contra o chefe começou. Longe de lá, a batalha continua. Em outra parte da floresta, um jovem com cabelos escuros e desgrenhados chamado Allen permanece em pé, ferido, entre um grupo de estudantes mortos. Um novo grupo se aproxima, desafiando-o. Eles o acusam de covarde e se preparam para atacá-lo, afirmando que, se conseguirem derrotar Allen, que uma vez lutou igualmente com Vice, o próprio Vice se orgulhará deles. O rosto de Allen se contrai em uma máscara de fúria, aperta os dentes e seu corpo treme. Um dos alunos do adversário observa horrorizado, entendendo que Allen está prestes a perder o controle.